De volta com o Falando Nisso, tirando essas dúvidas aqui sobre as mudanças no auxílio-doença. E liga aqui no programa, faz a sua pergunta ao vivo. O advogado Roberto Sodero tá falando aqui tudo pra gente, mas antes do bate-papo continuar, o Luquinha tem um toque pra você. Tenho mesmo, gente. Muitas vezes o médico prescreve um tratamento de um tipo de doença que necessita, sim, de medicamentos especiais. Algumas aplicações como infusão ou medicação subcutânea, intramuscular ou até mesmo endovenosa. Então, antes, apenas clínicas em São Paulo, na capital, realizavam esse tratamento. Mas agora, olha que bacana e que especial. Você pode encontrar aqui na região, em São José dos Campos, algo tão bacana que a Sol conta mais pra gente. Sabe aquela clínica totalmente estruturada para cuidar o melhor possível de você? Assim é a Vale Infusões. Conforto e qualidade para cuidar de doenças que precisam de um tratamento especial, como problemas reumáticos que provocam dores nas articulações e músculos, doenças neurológicas, gastroenterológicas e dermatológicas. Isso afeta não só sua saúde, como atrapalha também o seu dia a dia. Você tem dores, sofre com diarreias, cólicas e sangramento retal? Na Vale Infusões, os tratamentos são especiais e de acordo com a prescrição específica do médico. A Vale Infusões conta também com neurologista e imunologista. Agende já uma consulta que atende também consulta popular e todos os convênios. E você que é médico, tem também algum estabelecimento hospitalar? Consulte uma forma de fazer uma parceria. Anote o site www.valeinfusões.com.br e tire todas as suas dúvidas. O site é bem completo mesmo para você conhecer, vale muito a pena. Bora então atender ao vivo, Dani. Isso mesmo, vamos ver quem tá na linha com a gente. Olá, boa tarde. Boa tarde. Quem tá falando? É a Zenaide. Oi, Zenaide, de que cidade? De São José dos Campos. São José dos Campos bombando aqui hoje no programa. Zenaide, pode fazer a sua pergunta. Então, eu quero perguntar pro doutor que eu tenho uma cunhada que ela é sobre o LOAS. Queria saber se ela tem direito, ela tem 65 anos. Tá fugindo um pouquinho do assunto, mas a gente responde então para você, querido. Olha, o LOAS, ele é devido para pessoas que estão incapacitadas, doentes, ou então que têm mais de 65 anos. Mas não é só isso, né, Lucas? Você mesmo na outra questão perguntou qual era a situação financeira. Sim. Então tem que estar numa situação financeira que haja necessidade do Estado ajudar. Sim, então, tem que ter a comprovação A comprovação. Na realidade, a lei fala que a renda per capita da família tem que ser 1/4 ou menos do salário mínimo. Mas outras situações podem ser verificadas também. Então, assim, além da situação da doença e da idade, a pessoa tem que ter uma incapacidade financeira também. Entendi, doutor. Fazer a pergunta que eu achei tão interessante do Marcos de Jacareí, ainda mais nessa onda de desemprego que a gente está, ele quer saber se existe carência para o auxílio-doença. Achei incrível essa pergunta e parece que essa, Marcos, foi uma das mudanças que teve ano passado, né? É Vamos verdade, entender. Lucas. Primeiro o seguinte, né? Se for uma doença comum, se ela não for relacionada com o trabalho, ela tem uma carência mesmo. E essa carência mínima é de 12 contribuições. Sim. Agora, se a pessoa contribuiu e faz tempo que ela não contribui e ela perdeu a qualidade de segurado, para ela voltar a ter a carência, ela tem que voltar a contribuir e fazer 12 contribuições novamente. Foi isso que mudou. Antigamente você voltava e fazia 4 contribuições, você restabelecia essa carência de 12 meses. Agora não. Agora você precisa contribuir durante 12 meses. Agora, se a doença for relacionada ao trabalho, um acidente de trabalho, uma doença ocupacional, aí não há carência. Aí não há necessidade de ter um mínimo. O que é carência? É um mínimo de contribuições. Não há necessidade neste caso. Legal, vamos fazer a pergunta do WhatsApp. Temos mais pergunta aqui do WhatsApp. Ele não colocou o nome, mas ele está dizendo que recebe já o auxílio-doença, que está em tratamento, mas teve uma boa evolução física, melhorou bastante e continua aí recebendo o auxílio, né? Mas ele pergunta, mesmo em tratamento, ele consegue, aliás, né, mesmo já melhor, mas ainda em tratamento, ele consegue continuar aí recebendo o auxílio-doença? Dani, receber o auxílio-doença precisa ter a questão da incapacidade. Há uma diferença entre você estar doente e estar incapaz. Eu sempre dou o meu exemplo. Eu sou doente, eu tenho diabetes, eu não consigo fazer insulina, fabricar insulina. Eu preciso tomar 7 picadas de insulina por dia, mas eu não sou incapaz. Consegue trabalhar normalmente. Consigo trabalhar. Então, o que ele precisa verificar? Se essa melhora já capacita ele para voltar para o trabalho. Se capacita ele, ele não tem direito mais ao auxílio-doença. Mas se o tratamento...
às vezes o próprio tratamento incapacita. Lucas, você toma um remédio às vezes, o pessoal que tem depressão, por exemplo, às vezes parece que está tudo bem, mas ele toma um remédio que ele não pode trabalhar, porque ele trabalha numa máquina, ele dirige, então ele não pode. Então tem que verificar em que situação que ele está. Mas se ele voltou à capacidade dele, ainda que ele esteja em tratamento, ele pode perder o auxílio-doença. Interessante. Daqui a pouquinho o doutor vai explicar para a gente também a pergunta da Ruth de Aparecida. Ela quer saber sobre essa incapacitação e quando for algo que é para sempre. É auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez? O doutor já explica para você em casa, mas bora aí pensar um pouco que há esperança para a bondade humana, Dani. Exatamente, viu? No meio de tanta violência, tanta coisa ruim, a bondade ganha destaque, viu? O flagrante de um cinegrafista tentando ajudar após uma criança e após um ataque na Síria comove o mundo. O ataque foi um dos mais violentos dos 6 anos da guerra da Síria e terminou com 126 mortos, entre eles 68 crianças. E o governador do Rio de Janeiro pede prorrogação de estado de calamidade. E você confere daqui a pouco. Não sai daí não. Mas antes da gente ir para o intervalo, tem um recadinho aí das pessoas que mandam para a gente no WhatsApp e nós colocamos ao vivo. Veja.